Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje falaremos sobre a série Dahmer, o Canibal Americano, que é original e disponível na Netflix, que foi lançada em 21 de setembro de 2022 e fala sobre o Jeffrey Dahmer, que foi um serial killer nos Estados Unidos. E nos primeiros 28 dias da exibição da série, teve mais de 700 milhões de horas assistidas, sendo uma das séries mais assistidas de 2022 na Netflix. A série foi muito bem recebida pelo público, principalmente pelos adolescentes. E nela, quem atua o Jeffrey Dahmer é o Evan Peters, que é o Mercúrio em X-Men. E agora, quem vai falar vai ser a Mariana, e vai falar sobre a infância dele e o começo da série. Ele teve uma infância muito difícil, porque ele viveu num lar muito conturbado, porque a sua mãe ela tinha depressão e ela já tinha tentado se suicidar algumas vezes. E também sempre tinha muitas brigas, então os pais dele sempre estavam brigando muito e ele tinha que ficar aguentando aquelas brigas. O pai também ele era uma pessoa muito ausente por causa do trabalho, então ele nunca estava em casa e quando ele estava discutindo com a mãe. Então o Jeffrey ele ficava trancado no quarto sem sair para não ter que ficar aguentando essas coisas. E isso tudo vai repercutir na vida dele, né? Durante a infância também, ele costumava ter muito interesse em animais mortos. Então, ele, na escola, quando ia fazer experimentos de abrir animais, ele ficava super interessado naquilo. E daí ele começou a caçar animais junto com o pai dele. E daí ele caçava os animais e começava a estudar os animais, pegando os ossos, os órgãos e assim vai. E ele tinha muito interesse nisso. E o pai apoiava, incentivava ele, porque ele tinha o mesmo transtorno que o Jeffrey, só que muito mais fraco. E a partir disso foi desenvolvendo esses transtornos dele, né? E acontecendo o que aconteceu. Bom, por causa dessas brigas constantes, os pais dele resolveram terminar e o pai começou a namorar com uma moça e foi morar na casa dela e deixou o Jeffrey com a mãe. A mãe, ela pegou o irmão mais novo dele e foi embora, deixando o Jeffrey lá sozinho. Então, ele começou a morar sozinho, né? Em 1978, ele teve a sua primeira vítima, que foi o Steven Hicks, de 18 anos, que estava na rua pedindo carona para ir para um show. E o Jeffrey passou por lá, encontrou com ele e chamou o moço para tomar uma bebida. Só que ele era homossexual, ele tinha interesse em homens e ele descobriu isso quando ele já tinha uns 13, 14 anos. E esse moço, ele não tinha os mesmos interesses que ele. Então ele já deixou claro pro Jeffrey e tava ficando muito tarde. E ele falou que ele precisava ir embora, senão as pessoas iam sentir a falta dele. Só que o Jeffrey, por esse negócio da infância, do abandono, ele se sentiu abandonado de novo. Então ele pegou um halter de 5 quilos e deu na cabeça dele. Então, enquanto a vítima estava inconsciente, ele estrangulou ela com a barra do halter. E depois disso, ele dissecou o corpo no porão e dissolveu a carne em ácido e destruiu os ossos com uma marreta. Nessa sua primeira vítima, não foi algo por querer, ele não estava querendo matar para comer e essas coisas. E sim porque ele entrou em desespero e deu com um halter na cabeça do cara. E ele disse que na hora que ele matou o moço, ele sentiu medo, só que ao mesmo tempo ele gostou daquilo, ele sentiu prazer com aquilo. E temos nossa primeira entrevistada, a psicóloga Cristiane Bellarmino, que vai se aprofundar mais na mente de Jeffrey. Fazendo uma breve análise sobre o caso de Jeffrey Dahmer, Jeffrey ele cresce em um ambiente onde ele tem uma mãe que tem graves episódios, né, de depressão, com outras comorbidades. Né? Essa mãe ela já havia tentado suicídio, fazia usos de medicações. Né? Jeffrey tinha um pai ausente,
tinha um irmão, ele considerava que esse irmão, de alguma forma, recebia muito mais amor e atenção dos pais do que ele. Aos 18 anos, esses pais acabam se separando e Jeffrey vai morar praticamente sozinho, né? O que pode ter gerado nele um sentimento de abandono. Ele cresce nesse ambiente familiar, né, sem afeto e sem atenção. Porém, ainda na infância, Jeff já apresentava interesses e comportamentos bizarros, né, o que causaria estranhamento para qualquer pessoa, como interesse por animais mortos, inclusive por interesse de dissecar esses animais, né. Ainda na adolescência, aos 15 anos, ele desenvolve o alcoolismo, né. Isso faz com que ele não se desenvolva no ensino médio, assim como também na faculdade, porque ele entra para um curso superior, mas ele não consegue concluir, né. Por conta também desse alcoolismo, ele acaba sendo expulso do exército, ele apresentava comportamentos sexuais inadequados, né, então por isso também, junto com o alcoolismo, que ele é expulso do exército, né. Ainda na fase da adolescência, ele se descobre homossexual, só que ele não conta, ele não tem coragem de contar isso para os pais, né. Dentro desses comportamentos sexuais, né, porque ele tinha um padrão, né, de se relacionar, ele usa da parafilia, né, que são desejos e fantasias sexuais consideradas estranhas, né. Então, quando ele comete os assassinatos, ele pratica o canibalismo, ele pratica a dissecação das suas próprias vítimas, né. Só que ele tinha um padrão, né, para cometer esses crimes. Antes de matar as suas vítimas, né, ele dopava e em seguida injetava ácido, né, no cérebro ou estrangulavam essa vítima até a morte, né. Então, ainda dentro desses comportamentos, ele também fazia a necrofilia, né, que são os atos cometidos por ele, né. Então, ele acaba cometendo vários assassinatos e todos eles com um mesmo padrão, né. Falando um pouco dos transtornos mentais, né, quando você analisa o caso de Jeffrey, você pensa logo, é um psicopata, né, é o que a gente considera como sociopata, né, que dentro do manual de diagnóstico de transtornos mentais, né, sociopatia era a antiga psicopatia. Só que psiquiatras analisam o caso de Jeffrey e percebem, né, dentro da análise, de que não se trata de um transtorno, não se trata de um sociopata, né? Isso é muito além, vai muito além disso, né? Então, Jeffrey, ele é diagnosticado com 3 tipos de transtornos de personalidade, né? Primeiro é o transtorno de personalidade borderline, né? O segundo é o transtorno de personalidade psicótico e, por último, o transtorno de personalidade esquizotípico, né? Então, falando um pouquinho sobre o transtorno de personalidade borderline, pessoas com esse tipo de transtorno, esse transtorno ele causa muita instabilidade de humor no comportamento, né, na personalidade, né. Os sintomas são o medo do abandono, a impulsividade, né, o descontrole emocional, a falta de controle de risco e a agressividade, né. Esses comportamentos, esses sintomas, eles estão muito presentes em pacientes que são diagnosticados com transtorno de personalidade borderline, né. O segundo transtorno de personalidade é o transtorno de personalidade psicótico, né? O transtorno de personalidade psicótico, ele é considerado um dos transtornos mais graves dentro desse diagnóstico que foi dado para ele, né? Por quê? Porque pacientes que têm esse tipo de transtorno de personalidade psicótico, eles não conseguem diferenciar o que é real e o que é imaginário, né? Então, os sintomas são as alucinações, os delírios, a falta de percepção da realidade, a mudança de personalidade, a confusão mental e também a agressividade, né? Isso é muito forte dentro de um quadro de transtorno de personalidade psicótico, né? E, por último, foi diagnosticado também como um transtorno de personalidade esquizotípico, né? Então, o que é considerado uma pessoa com esse tipo de transtorno? São pessoas que têm a incapacidade de criar vínculos afetivos, né? Isso afeta a percepção da realidade, né? Esse paciente, ele apresenta comportamentos esquizoides, esquisitos, né? Tem pensamentos estranhos, sofre de ansiedade social, tem dificuldade de lidar com as críticas, né? E é extremamente desconfiado, né? Dahmer, ele tinha um interesse, assim, por que ele é diferenciado do sociopata, né? Ele tinha esse interesse por dissecar essas vítimas, né? Ele não criava nenhum tipo de vínculo. Ele via as pessoas de forma objetificada, né? Ou seja, como objetos, né? Dentro da psiquiatria, esses 3 transtornos mentais que ele foi diagnosticado, né, isso, de uma forma, explicaria, né, o que causaram esse comportamento, né, com o uso excessivo do álcool, né, que ele desenvolve o alcoolismo, com esse comportamento que ele tem, né, de cometer esses crimes, né, e praticar o canibalismo, praticar a necrofilia, né.
Alguns estudos, né, de psiquiatras da época, né, falava-se que o fator ambiental, né, foi um fator que influenciou bastante para ele desenvolver esses transtornos mentais, né. O histórico familiar pode ter influenciado, né, na forma dele lidar com o outro, de não desenvolver a empatia, né. Também existem outras especulações, né, que é o uso de medicamento excessivamente pela mãe, né, durante a gestação, que isso pode ter afetado, né, o Jeffrey, né, no nascimento dele. Mas o fato é que o caso de Jeffrey, né, ele ainda levanta muitas dúvidas, né, que justifique, né, que explique, na verdade, né, o que fez ele desenvolver esses transtornos de personalidade e se tornar, né, o serial killer aí, né, que mostra na série, tá bom? Espero que eu tenha contribuído, né, mas é isso. Obrigada, hein? E agora quem vai falar vai ser a Júlia, e ela vai falar sobre as vítimas e quando ele foi preso, e como. Bom dia, meu nome é Julia Treger e eu vou iniciar um pouco falando a história do Jeffrey no exército. Bom, o Jeffrey, ele foi para o exército meio que em obrigação pelo seu pai, porque antes disso, ele já tinha ocorrido de ir para a polícia por violações sexuais em público, e anteriormente disso, seu pai já teria feito sua decisão de levá-lo para a faculdade e ver se ele teria alguma melhora lá. Porém, ele foi expulso por alcoolismo. Antes mesmo de entrar na faculdade, ele já tinha esse histórico de alcoolismo pelo seu abandono de seus pais e ele encontrava sua forma de recurso com o álcool. Então, na faculdade, por muitas faltas e o excesso de ressacas e mal-estar dentro do ambiente escolar, a faculdade decidiu expulsá-lo e seu pai não gostou nem um pouco da ideia, então deu um basta na situação, mandando-o para o exército. Porém, no exército, suas atitudes não mudaram muito. Ele foi expulso por alcoolismo e por tentar ter umas atitudes não conscientizadas no local com outros membros desse exército. Então, a sua atitude final foi ser expulso e retornar para sua cidade de origem. Após a expulsão do exército, Lionel Dahmer, pai de Jeffrey Dahmer, decidiu que seu filho iria morar com sua avó, porque era uma mulher muito religiosa e o homem achava que ela poderia, entre aspas, consertar o seu filho desses atos, entre alcoolismo e essas atitudes que eles haviam tendo erradas. E, de fato, isso funcionou por um tempo. Foi uma época que Jeffrey não fazia os seus atos com tanta frequência, não matava, não fazia nenhum atentado com nenhuma pessoa de qualquer tipo, porém teve uma hora que isso não durou. Jeffrey começou a trazer homens de boates para a casa da avó dele enquanto ela dormia e os matava. Até que um dia isso não começou a não dar certo, porque sua avó começou a desconfiar, e um desses atentados foi quando ele trouxe um homem para sua casa, drogou ele, só que no momento que ele ia começar o atentado de começar a abusar do homem e matá-lo, sua avó desceu as escadas e encontrou o homem jogado no sofá e drogado. Depois disso, sua avó tenta conversar com seu neto para entender o que aconteceu, e Jeff tenta dizer desculpas à sua avó, falando que o homem só estava muito bêbado e que daqui a pouco ele iria acordar. E tentou introduzi-la a subir de novo para o seu quarto e dormir para que ele conseguisse dar o fim, que era matá-lo, igual todas as outras vítimas. Só que sua avó não caiu nessa desculpa. Ela continuou ali até que aquele homem acordasse e conseguisse ir embora para casa. Isso durou até o amanhecer. Então, logo de manhã, mesmo com o homem ainda estando super inconsciente e não conseguindo nem se comunicar direito, eles o levam para o ponto de ônibus e colocam em um ônibus e vão embora. Aquele homem, quando acorda, super inconsciente ainda, mal conseguindo se comunicar, levanta, sai do ônibus e quase é atropelado. Depois disso, eles o levam para o hospital, pessoas estranhas o levam o homem para o hospital. Ele recebe uma lavagem e dizem para ele que ele foi muito drogado. Depois que ele percebe o que aconteceu isso com ele, ele vai à delegacia e presta uma queixa contra o Jeffrey. Os policiais decidem ir falar com Jeffrey em pessoa, já que a vítima sabia o endereço de onde teria acontecido o atentado.
Os policiais conversam com ambos, Jeff e sua avó, e dizem à vítima que não encontrou nenhum registro ou sinais de algo de errado. Então, eles dizem à vítima que nada poderia ser feito e que deve ter ocorrido um mal-entendido ou alguma coisa do tipo. A vítima, então, aceita e entende que nada poderia ser feito pelo seu atentado. Mas isso é o que conta na série, porque na realidade o homem não lembrava de nada e nenhuma enfermeira nem médico sabia o que tinha acontecido. Assim, não denunciando a nenhuma autoridade nem nada. Jeff, no auge de seus atentados, após se mudar da casa de sua avó e morar sozinho num bairro de baixa renda em Milwaukee, algum dia, à noite, ele decide ir para uma loja de conveniência comprar suas cervejas, o que era um vício do próprio. E fora dessa loja de conveniência existe um grupo de adolescentes. Eram 3 meninos, só que um em específico chamou suas atenções, pelo seu físico. Então, ele oferece uma garrafa de bebida e diz que vai comprar uma garrafa para ele, de fato compra, só que só daria essa bebida para ele se ele o acompanhasse para seu apartamento. Então, o menino foi e o acompanhou para o seu apartamento, onde tudo começaria. Após a chegada no apartamento, o menino revela a Jeffrey que só teria o acompanhado por vingança. Jeff então o questiona: que tipo de vingança seria essa? Ele revela que saberia o que ele teria feito com seu irmão mais velho, o qual teria se encontrado com Jeffrey em uma noite. Jeff teria o drogado e chegou em casa totalmente desnorteado, nem mesmo conseguindo se comunicar com seus pais e seus irmãos. Então, ele o identificou como o principal suspeito que poderia ter feito isso com seu irmão e queria entender o porquê que teria acontecido isso, o porquê que ele teria feito isso com o irmão dele. O que o menino não esperava é que Jeff já teria tomado sua primeira ação, que seria drogá-lo, no qual ele colocou a bebida em questão que ele tinha comprado na loja de conveniência junto com as drogas. O menino bebeu e quando foi tentar escutar Jeff e suas declarações sobre por que ele poderia ter feito aquilo com o irmão dele, em apenas segundos o menino já estava caído no sofá de Jeff. Após isso, Jeff começa a fazer seus protocolos que ele fazia com todas as suas vítimas. Ele começou a tirar a roupa do menino, mesmo sabendo que ele tinha apenas 14 anos, e deixando só apenas com a sua roupa íntima. Então começa a tocá-lo fisicamente, tirar fotos do garoto, até que ele percebe que ficou sem suas cervejas. Então Jeffrey acha que o garoto está dopado o suficiente, que ele fique dormindo até que ele voltasse. Enquanto Jeffrey estava na loja de conveniência comprando suas cervejas, o menino acorda. Ele decide sair correndo pedindo ajuda, mesmo estando muito inconsciente e sem capacidade de falar. Então ele abre a porta, ele tenta correr ao seu máximo, mas ao chegar nas escadarias do prédio, ele acaba caindo e desmaiando. Isso chamou muitas atenções dos vizinhos, principalmente sua vizinha Glenda e sua filha. Elas conseguiram amparar o menino nas escadarias, tentando perguntar seu nome, sua idade, de onde ele era e por que ele estava ali. E imediatamente chamaram a polícia. A polícia chegou e começou a fazer pergunta para Glenda, sua filha e os outros vizinhos que estavam em volta. Só que nenhuma conseguia responder sobre. Então Jeffrey chega na hora, vendo a situação e começa a interpretar a história do jeito dele. Ele diz aos policiais que o menino em questão era seu namorado, que ele tinha bebido muito e que estava cuidando dele. Só que não tinha muito que ele devia fazer. Os policiais então perguntam qual era a idade desse menino. Ele diz que ele tinha 19 anos. Só que Glenda, sua vizinha, diz que eles estão malucos de acreditar no Jeffrey, que esse menino não tem 19 anos, ele é uma criança, e diz para os policiais: olha para a cara dele, olha para a cara dele, em movimento de indignação. Só que os policiais acreditam em Jeffrey e deixam levar o menino de volta para o seu apartamento. Após isso, o menino foi morto e nunca mais se soube dele. A última vítima de Dahmer, que poderia ser igual qualquer outra vítima na qual ele já teria matado, foi um homem em que ele tivesse encontrado em uma boate gay. Dahmer teria oferecido para ele R$100 para que os dois fossem ao apartamento de Dahmer e ele tirasse umas fotos
do homem e em troca ele receberia R$ 100. O homem então aceitou. Os dois foram pro apartamento de Dahmer e foram aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiramente, o homem já percebeu ao chegar lá que tinha alguma coisa errada. Tinham produtos químicos espalhados pela casa, sangue, um cheiro muito estranho. Então ele começou a se questionar para Dahmer o que seria tudo aquilo e Dahmer não lidou muito bem com isso. Ele começou a ficar nervoso. Ele começou a dar ordens para esse homem e ele começou a querer ir embora, tentar recuar. Dahmer então tomou a atitude de pegar uma faca que ele tinha perto de sua cabeceira e ameaçar o homem a ser morto se ele não obedecesse às regras de Dahmer. O homem em questão até então não tinha feito nada para conseguir fugir, apenas tinha aceitado todos os pedidos de Dahmer, que seria assistir um filme com ele numa cama totalmente ensanguentada, que seria ele se despir e deixar apenas as roupas íntimas para que Dahmer pudesse tirar fotos. E até aí, tudo bem, o homem seguia as regras, Dahmer ainda estava decidindo se ele iria matar agora ou depois, até um certo ponto que ele conseguiu escapar. O homem escapou e começou a gritar. Todos os apartamentos do lado começaram a sair para ver o que estava acontecendo. E por ele não ter bebido tanto as drogas de Dahmer, ele conseguiu correr. Ele correu muito até chegar uma viatura perto dele e ele conseguiu dizer para os policiais o que teria acontecido. Os policiais, então, escutam a vítima em questão e vão ao apartamento de Dahmer, no qual, de primeira, eles não acharam nada, até entrar em seu quarto. Em seu quarto tinha, como dito anteriormente, uma cama ensanguentada e dentro de sua cabeceira haviam várias fotos de homens presos, amarrados, presos com algemas, cordas e decapitados. Foi então que se iniciou o processo de prisão contra Jeffrey Dahmer. Após Dahmer ser levado para a delegacia, os policiais começam a investigação em seu apartamento para saber se havia outras vítimas. Foi aí então que tudo foi descoberto. Dahmer não se livrava dos RGs de suas vítimas. Então, ao abrir uma gaveta de seu apartamento, um policial achou inúmeros RGs de pessoas que teriam sido reportadas desaparecidas por um longo tempo. Após a investigação de seu apartamento, os policiais iniciam o processo de interrogatório com Dahmer sobre suas vítimas e, por mais que seja, Dahmer admitiu e ajudou a identificar todas as vítimas que ele teria matado para que facilitasse a investigação do caso. Ainda assim, por um longo período de tempo, a investigação policial consegue achar todas as vítimas, todas as famílias das vítimas e, bom, os restos de seus corpos, até porque Dahmer não só guardava em sua geladeira os restos corporais, como ele tinha um barril com ácido para jogar o que não lhe interessava, entre aspas. E agora quem vai falar vai ser a Nicole, e ela vai falar o tempo do Jeffrey na prisão e como que ele morreu. Ele foi sentenciado a 16 prisões perpétuas. E, com isso, ele foi mandado para o Instituto Correcional de Colômbia, já que ele foi considerado sã e que ele não tinha que ir para nenhum centro de reabilitação. Lá ele ficou 1 ano em solitária por conta da preocupação com sua segurança em contato com outros presos. E aí, 1 ano depois, em 1993, ele foi transferido para uma área com uma segurança menor na prisão. E nessa área ele foi designado a uma turma de trabalho que ela era responsável por lavar os banheiros compartilhados. Dahmer, após ser preso, ele voltou a ler a Bíblia e voltou a se dedicar para o cristianismo. Então, com isso, em 1994, ele foi batizado na prisão por Roy Ratcliffe, que é um ministro da Igreja de Cristo, e ele continuou se encontrando com o Roy e eles conversavam muito sobre o prospecto da morte. No mesmo ano, voltando de um dos encontros com o Roy da capela da prisão, Dahmer ele foi atacado por um
detento, que era o Oswaldo Doherty, que tentou cortar sua garganta, mas foi um ato falho e que apenas causou um corte superficial. Então, foi na manhã de 28 de novembro de 1994, quando ele deixou sua cela para realizar seus trabalhos designados, junto com os outros 2 presos, o Jesse Anderson e Christopher Scarver. Os 3, eles foram deixados sem supervisão por mais ou menos 20 minutos, enquanto eles limpavam os chuveiros da academia da prisão. E foi quando, às 8h10 da manhã, o corpo de Dahmer foi encontrado no chão do banheiro, com extensos ferimentos na cabeça e no rosto. O agressor foi um dos detentos que estavam junto, o Scarver, que estava cumprindo uma pena por homicídio que cometeu em 1990. Ele acertou Dahmer com uma barra de metal de 51 centímetros, que estava na academia. Depois disso, ele se voltou contra o outro detento e ele acertou o outro detento também. O Dahmer não morreu imediatamente, ele foi levado ao hospital da prisão, mas ele não resistiu e morreu 1 hora depois do ocorrido. O médico disse que a cabeça dele também tinha sido batida contra a parede várias vezes. Anderson, que era o outro detento que também foi atacado, morreu devido aos seus ferimentos 2 dias depois. Depois de acertar ambos, Scarver ele voltou para sua cela e ele confessou ao guarda que ele disse, na verdade, Deus me mandou fazê-lo. Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer estão mortos. Então ele disse que ele matou mesmo. Scarver ele afirmou também que não tinha planejado o ataque com antecedência. Porém, ele confirmou que escondeu a barra de metal antes para usá-la no ataque. Foi apenas em 2015, em uma entrevista com o Scarver, ele afirmou que Dahmer não se arrependeu de seus crimes e ele sabia que Jeffrey era impopular com os outros presos e até provocava, requerendo uma escolta de um guarda sempre que deixava sua cela. Então, o Dahmer ele provocava os outros detentos. Ele falou que ele estava revoltado com os crimes de Dahmer e ele decidiu agir. Scarver sugeriu que os funcionários da prisão deixassem Dahmer sozinho com ele, esperando que algo acontecesse. Ele sempre disse isso para os guardas, mas isso nunca foi confirmado, que isso aconteceu mesmo para até a morte dele. Então, Christopher Scarver, ele recebeu mais 2 sentenças de prisão perpétua pelos 2 assassinatos em setembro de 1995. A mãe de Dahmer ficou arrasada e contestou a imprensa, dizendo que era isso que eles queriam que o filho dela morresse. E ela ficou muito sentida porque durante o seu período na prisão, Dahmer voltou a ter contato com a mãe, que ele estava afastado dela há mais de uma década, e voltou a ter um contato familiar muito bom com ambos, mãe e pai. E aí foi em setembro de 1995 que o seu corpo foi cremado, porque tinha um cientista que queria estudar o cérebro dele. A mãe deixou, mas o pai não, então ele foi cremado. E suas cinzas elas foram divididas entre a mãe e o pai. E temos outra entrevistada, a promotora Kelly Giovanna Altieri Arantes, que vai falar como ele seria julgado aqui no Brasil. Eu sou Kelly Giovanna Altieri Arantes, sou promotora de justiça em São Paulo e atuo na área criminal. Vou falar um pouquinho sobre o caso do Jeffrey, na hipótese dele ser julgado no Brasil. Se esses crimes que ele praticou tivessem ocorrido no Brasil, ele muito provavelmente seria acusado de crimes de homicídio qualificado, estupro ou vilipêndio de cadáver e destruição e ocultação de cadáver. Os crimes de homicídio, na minha avaliação, seriam qualificados pelo motivo torpe, já que ele agiu por uma motivação moralmente reprovável, repugnante. Ele dizia que matava as suas vítimas porque queria tê-las sob seu controle, fazer o que quisesse com elas e pelo tempo que quisesse. Também seria qualificado pelo meio cruel, porque ele impunha
um sofrimento físico desnecessário e intenso às vítimas, muito além daquilo que era preciso para consumar os homicídios. Consta que as vítimas eram mortas a socos, algumas eram esganadas por ele, outras eram dopadas, enfim. Ele utilizava aí recursos, né, que traziam um sofrimento intenso para as vítimas e que não era necessário para a prática do homicídio. E, por fim, também o homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, porque ele usava de uma dissimulação para atraí-las até certos lugares, né, os lugares onde ele morava, principalmente, onde as vítimas teriam sua chance de defesa reduzida e ele, por outro lado, facilitada ali a prática dos homicídios e dos outros crimes que ele pretendia praticar. Em relação aos abusos sexuais, caso as vítimas ainda estivessem vivas, ele responderia por crime de estupro de vulnerável, né? Supondo que essas vítimas estivessem dopadas ou inconscientes e assim sem condições de oferecer resistência. Na hipótese das vítimas já estarem mortas, ele responderia pelo crime de vilipêndio de cadáver. E por fim, como eu havia comentado, responderia também pelo crime de ocultação de cadáver, destruição e ocultação de cadáver, já que consta que ele esquartejava as vítimas e depois sumia com os corpos, chegando inclusive a comer parte deles. Entendo que em relação às doenças mentais, né, que foram identificadas nele, o transtorno de borderline, transtorno de personalidade esquizotípica e a psicose, embora a nossa lei preveja, em alguns casos, a isenção de pena e em outros a redução de pena para pessoas que têm algum tipo de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto, é preciso que, além do sujeito ser portador de uma dessas doenças ou ter o desenvolvimento mental incompleto, que ele não entenda o caráter ilícito daquela sua conduta, ou seja, que ele não saiba que ele está praticando um crime. Não me parece ser o caso do Jeffrey, que nas entrevistas que concedeu após as suas condenações, diz que sabia, que sempre soube que estava errado e que se sentia, inclusive, arrependido pelos crimes que tinha praticado. Só o fato dele pensar em desaparecer com os corpos já evidencia que ele sabia muito bem que ele estava praticando crimes, que aquela sua conduta era reprovável, era errada, tanto que ele escondia os corpos para não ser responsabilizado, não ser descoberto e não ser responsabilizado. No Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, não existe a previsão de prisão perpétua. Ele possivelmente seria condenado por cada um desses homicídios a penas superiores a 20 anos. Essas penas seriam todas somadas e ele ficaria preso por 40 anos. Esse é o limite de pena que alguém pode cumprir no Brasil. As penas são somadas e o sentenciado permanece preso por 40 anos. Após esse período, ele seria solto. Isso, o que, a meu ver, é o que aconteceria com ele caso ele tivesse praticado esses crimes no Brasil. E agora a gente vai para o meu parceiro, que vai falar umas curiosidades sobre o Jeffrey e sobre a série também. Bom dia, meu nome é Henrico. Eu vou falar agora uma parte extra, completando eles com algumas curiosidades sobre a série e sobre o Jeff Dahmer. Bom, a primeira curiosidade é algo bem assustador que aconteceu quando Dahmer já estava preso. Havia vários indícios de que Jeff Dahmer, durante as refeições da prisão, ele pegava a comida que era dada e tentava transformar, moldar ela, né, no caso, em deixar parecido com órgãos humanos e jogava muito ketchup em cima para parecer sangue. Não sabe se porque ele faz isso, talvez só para satisfazer sua vontade de querer comer isso, né?
ou para atiçar os outros presos. Mas com certeza esse foi um dos motivos que fez com que ele fosse morto na prisão, porque um dos prisioneiros, que foi quem matou ele, disse que se sentia incomodado com essas atitudes que ele tinha e em pensar que ele já comeu gente. Foi o motivo principal por ter matado ele, pela morte de Jeff Dahmer. Outra curiosidade é sobre a personagem apresentada como vizinha do Dahmer, vizinha de apartamento, chamada Glenda. Na série, ela desconfia toda hora sobre o que Dahmer faz no apartamento dele, principalmente pelo mau odor que sai de lá, o cheiro de carne morta, essas coisas. A verdade é que Glenda, na vida real, morava nas redondezas e ela nunca chegou a conhecer o Jeff. A verdadeira vizinha de Jeff Dahmer era uma mulher chamada Pamela, onde, na verdade, como ela já disse, nunca se deu mal com Dahmer, nunca teve nenhuma desconfiança dele, sempre se deram bem. E o apartamento de Jeff Dahmer nunca houve um odor ruim, nunca cheirou mal também. A Glenda, que morava nas redondezas, só foi se encontrar pela primeira vez com Jeff Dahmer quando ela viu um menino na frente do prédio, chamado Konerak, de 14 anos, quase totalmente pelado e estava drogada. A partir desse momento que ela fez uma primeira denúncia e que ela começou a ter um pouco de desconfio do Jeff Dahmer, mas ela nunca chegou a morar perto dele, nem nada. E esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Falou!